essa coisa de ciclo PDCA é balela, melhoria contínua é coisa que só se fala por aí, mas que não se aplica na real. Por que será que não dá certo ou que está dando errado a aplicação da sistemática, da metodologia PDCA aonde você trabalha? Vamos falar sobre isso na aula de hoje, explicando o conceito da ferramenta, da metodologia ciclo PDCA, e fica até o final porque eu vou te falar quais são os 3 principais erros que acontecem nas empresas e que aí acabam minando o resultado do ciclo. Então vem comigo para essa aula. Mas antes de iniciar a nossa aula, deixa eu te contar uma mega novidade. Sim, depois de muito pedido aqui da nossa comunidade no YouTube, finalmente chegou o nosso primeiro curso online sobre como elaborar um plano de ação eficaz, com base na metodologia 8D, que é uma metodologia totalmente consagrada no mercado e de onde parte todos os outros conceitos de elaboração e solução de problemas no mercado. Então, seja você já um profissional engajado no mercado, alguém que está iniciando os estudos ou alguém que está iniciando até mesmo profissionalmente, com certeza esse curso vai te ajudar e vai aprimorar o seu conhecimento, te dando ainda mais robustez em como aplicar isso no dia a dia. Seja dos problemas mais simples aos mais complexos do seu dia a dia de trabalho, com certeza essa metodologia vai te ajudar a crescer e engajar no mercado de trabalho. Então, temos para você que é aqui do nosso canal uma condição muito especial através do link que está aqui na descrição desse vídeo. Você pode acessar, tirar suas dúvidas e temos aí uma condição muito especial que é um desconto que você vai receber por acessar através deste link que está aqui apenas no YouTube. Então não perca tempo, tire lá suas dúvidas e adquira esse curso para que você possa decolar aí na elaboração de plano de ação de forma eficaz com grandes resultados. Oi gente, seja bem-vindo aqui ao canal do 3Ex, eu sou o Tom Trindade e saiba que é uma alegria ter você aqui no nosso canal. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a metodologia do ciclo PDCA, aprimorando o nosso conhecimento sobre a ferramenta. E por que aprimorando? Porque nós já temos esse conteúdo aqui no nosso canal e agora então, baseado em algumas dúvidas que trouxeram aqui para nós, perguntas e dificuldades que foram apresentadas, vou explicar aqui então ainda melhor como aplicar, como entender e quais são as dificuldades. Por isso falarei aqui no final também sobre os 3 principais erros que acontecem na aplicação dessa ferramenta e que não deixa os resultados chegarem. Se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa também o sininho para receber as notificações de novos conteúdos que chegam com frequência aqui para você. Então, quando falamos de ciclo PDCA, estamos falando de melhoria contínua. O que é melhoria contínua? A partir do momento que eu aplico algo, que eu tenho um processo, que eu tenho uma sistemática, buscar melhorar os resultados, seja de produtividade, seja de utilização de recursos, enfim, seja qual for a situação, eu quero melhorar, eu quero ter um resultado melhor. E para isso se aplica esse conceito de melhoria contínua que vem do ciclo PDCA. Para recordar o que é o ciclo PDCA. É uma ferramenta, uma metodologia que mostra que quando nós giramos essa ferramenta de PDCA, nós estamos então fazendo um ciclo e que esse ciclo, desde que Deming falou há muitos anos atrás, há décadas atrás, até hoje é muito utilizado e ninguém derrubou essa teoria no mercado. Quando falamos de PDCA, estamos falando de P, que vem de planejamento, do D, que é de do, que vem do fazer, executar a atividade, do C, que vem do check, que é fazer a checagem, a verificação dos resultados, e depois o A, que vem do act, o agir, colocar a mão na massa, colocar em prática a realocação, o replanejamento das minhas atividades. Então, o ciclo PDCA ele tem sentido horário, porque é uma lógica. Primeiro eu planejo, depois eu executo, depois eu checo e depois eu vou agir em cima dos resultados. Então eu vou já deixar aqui para você muito claro o que é esse PDCA, desmistificar o conceito da ferramenta, que é muito importante. E se você aprende o conceito do ciclo PDCA, você resolve a sua vida na execução das atividades de muitas empresas, de plano de ação, de dificuldades que tem no seu mercado, de padronização de processos. E falando em plano de ação, temos aqui no nosso canal uma mega aula sobre a metodologia 8D e também um curso que você pode estar adquirindo através do link que está aqui na descrição do vídeo. Então, o ciclo PDCA ele dá para nós essa base que as empresas aplicam. Se você procurar na internet, geralmente você vai ver o ciclo PDCA desenhado aqui numa subdivisão diferente dessa que está aqui.
E por que eu desenhei desse jeito? Para você já entender que o P, que é o planejamento, ele tem que ocupar a maior parte. E aqui já está a receita do que deve ser feito para, de fato, dar certo a ferramenta. Ou seja, o planejamento ele tem que ser no mínimo 50% da minha atividade de planejamento do ciclo PDCA. Então, primeiro tem que gastar tempo, planejar, pensar, gastar neurônios, unir a equipe, falar do problema, falar das soluções, como monitorar, o que fazer, quando fazer, tudo isso vem no meu planejamento. E aqui já é um spoiler de uma das coisas que fazem com que não dê certo a aplicação e os resultados não venham. Então, citando um exemplo aqui para a gente entender, né, vamos supor que nós queremos fazer como melhoria aumentar a produtividade da minha empresa. Então, esse é o foco da nossa melhoria contínua. Eu tenho uma produtividade que gera tanto, eu quero aumentar isso. Para eu aumentar isso, eu reuni a minha equipe, eu fiz ali uma equipe multidisciplinar, eu peguei alguém da manutenção, alguém da engenharia, alguém de processos, alguém de... Enfim, juntei diversas pessoas de várias áreas que podem colaborar com conhecimento e vimos que na discussão, no brainstorm, no planejamento de tudo isso, gastando tempo, conversando, falando dos prós e contras, que é necessário para aumentar a produtividade, nós investirmos em treinamento, investirmos na inserção de novas tecnologias, colocarmos um plano de manutenção preventiva em nossas máquinas e também é necessário, é crucial, reduzir o número de retrabalho. Então, na parte de planejamento, nós vimos que é necessário tudo isso. O que mais deve se fazer no planejamento? Então essas aqui são as atividades macro. Então agora eu preciso colocar ainda no planejamento, dentro de aplicar treinamento, o que eu devo pensar? Praticamente para cada atividade eu preciso usar o 5W2H. O que é o 5W2H? É uma ferramenta de plano de ação, também vamos deixar o tagzinho aqui para você assistir essa aula, que ajuda a, de fato, fazer um planejamento muito bem feito, trazendo para cada ação dessa quem vai executar, por que executar, quando executar, onde executar, como executar, quanto custa isso. Então, essa ferramenta, eu vou aplicar ela para cada sugestão de atividade que eu coloquei no meu planejamento. Então, quem vai aplicar o treinamento? Qual é o treinamento? Quando vai aplicar? Onde vai aplicar? Quanto custa esse treinamento? A mesma pergunta eu vou fazer para investir em tecnologia. Qual tecnologia? Quanto custa a tecnologia? Quem vai correr atrás dessa tecnologia? O mesmo conceito para manutenção preventiva. O que é a manutenção? Quando aplicar? Em quais máquinas? De quanto em quanto tempo? Quanto custa para implementar e para manter isso? Depois, para reduzir o retrabalho também, o que deve ser feito? Qual é a melhoria? Qual é o investimento? Preciso trocar de máquina? Tudo isso vai entrar no meu planejamento. Tudo isso tem que fazer parte do meu 5W2H. Por isso, veja que se gasta o maior tempo em planejar. Então, se você planejar mais, você vai errar muito menos no processo. Então, entendemos que isso aqui é necessário fazer para alcançar essa melhoria no meu processo, usando o 5W2H. Porém, ainda na parte de planejamento, é importante você pensar, e às vezes as pessoas deixam para depois e isso dá problema, quais são os indicadores, porque lá na frente você vai ter que checar, você vai ter que medir isso que está sendo feito. Então, quais são os indicadores? O que eu vou usar para entender que o meu processo está dando certo ou está dando errado? Quais são as ferramentas? Quais tipos de indicadores? Onde eu vou registrar? Então, com que frequência eu vou monitorar o meu processo? 3 vezes por turno, de hora em hora, 1 vez por dia? Quem que vai monitorar isso? Quem é o responsável? Em que momento essa pessoa vai lá no processo para fazer as medições? Onde ela vai registrar essas informações? Num banco de dados, numa folha de papel, num arquivo, numa planilha Excel, num programa? E tudo isso tem que já estar elencado, planejado, previsto dentro do meu planejamento. Então veja que por que se gasta a maior tempo, no mínimo 50% do meu tempo eu vou gastar em planejamento, tá? Então isso aqui é importante, isso aqui é crucial para dar certo esse conceito de melhoria contínua, planejar. Nós brasileiros temos dificuldade com isso, então planejar é a receita do bolo, é a cereja do bolo. Depois que eu planejei, nós vamos para a segunda etapa, que é então girando aqui o ciclo PDCA, que é o do, que é o fazer, executar. O que vamos fazer aqui? Executar as tarefas conforme o planejamento. Então lá no meu 5W2H, ficou definido que alguém ia fazer,
o que ela ia fazer, quando ela ia fazer, de que forma ela ia fazer. Então, aqui agora é a hora de pegar aquilo que se planejou e executar. Colocar a mão na massa, né? Tirar do papel e colocar isso em atividade real, né? De fato, colocar isso em execução no meu processo. Então, agora eu vou seguir aquele plano de ação que foi feito, aquele 5W2H. Daí você, de repente, aqui no planejamento é interessante, né? Você colocar isso num painel, colocar isso num programa, colocar num Excel, colocar num Trello, né? Diversas ferramentas que temos aí para acompanhar atividades e planos de ação, mas é importante que isso seja publicado, que seja de ciência, no mínimo, dos líderes e de quem faz parte da equipe do ciclo PDCA. E depois, ao executar, né, as atividades que estavam planejadas, chega a hora, então, continuando gerando o ciclo PDCA, agora é do check, né, da checagem, da verificação. O que vamos fazer aqui? Tudo aquilo que foi planejado, nós colocamos em prática, nós executamos. Então, agora, tem que verificar se aquilo que foi executado, aquilo que foi implementado no meu processo, está dando os resultados planejados. Que resultados? Aqueles que eu defini nos meus indicadores. As metas, os resultados, os retornos do processo, quanto eu quero de treinamento, quanto de tecnologia eu quero investir, qual é o retorno que a manutenção preventiva tem que me dar, quanto de retrabalho era antes e está agora, depois da aplicação das atividades que foram planejadas. Então, isso nós vamos fazer no monitoramento. Então, aqui nós vamos monitorar os resultados, fazer a coleta de dados, monitorar os indicadores, né? Ele pode ser CEP, pode ser banco de dados, anotação em caderno, anotação em planilha. Depois também obedecendo a frequência que foi planejada. Então, com esses dados, eu vou entender agora se está atendendo ou não está atendendo aquilo que foi planejado. E aí, damos mais um giro no ciclo PDCA, onde chegamos no ACT, no agir. Aqui, no ACT, é onde eu vou entender, se aquilo que eu planejei, os resultados que eu elenquei, foram atingidos no meu monitoramento, então eu vou agora padronizar, colocar em procedimento a forma de fazer, colocar uma instrução de trabalho passo a passo, quando vai fazer a manutenção preventiva, de que forma vai fazer a atividade, colocar num plano de treinamento isso para os funcionários novos que forem entrar, enfim, tudo aquilo que tiver aplicado e dado certo, eu vou então padronizar. E se não deu certo, o que vamos fazer? Se não, deu não ok, então eu vou girar o ciclo PDCA. Então agora eu vou voltar no P. Eu vou replanejar o que faltou ou o que não deu certo. Vamos supor que aqui na execução e no monitoramento nós vimos que as pessoas estavam com dúvida ainda em como executar tal atividade. Então faltou treinamento. Então, girando o ciclo PDCA, eu vou elencar novos treinamentos que precisam ser dados. Faltou ainda investir em alguma máquina. Então faltou alguma tecnologia. Eu vou então refazer o plano. E ao refazer o plano, você vai ver se é necessário refazer os seus indicadores, repensar os seus indicadores, ou podem ser mantidos, e ainda monitorar a execução e ver se vai chegar no resultado esperado. Enquanto não chega, você vai girando o ciclo PDCA. Mas e depois que eu apliquei o ciclo PDCA, eu não faço mais nada? Não é assim. Por isso que ele é um ciclo de melhoria contínua e ele nunca para de girar. O ideal é, ainda depois de você estar executando, né, e alcançando os seus resultados, é ainda pensar, é possível melhorar mais ainda? E como que faz isso? Girando mais uma vez o ciclo PDCA. E aí eu vou replanejar o que eu posso fazer para melhorar o meu processo. Agora eu melhorei a produtividade. Mas eu quero melhorar outra coisa, então eu vou gerar um outro plano. Mas eu quero melhorar ainda mais a produtividade, então eu posso ver como que eu posso melhorar isso? Investindo em mais tecnologia, investindo em mais treinamento, melhorando o meu processo, melhorando o fluxo. Tudo isso vai fazer parte daí do planejamento do meu ciclo PDCA. Bacana, né? Viu como é simples? Então não esquece de deixar seu like aí se você está gostando, está entendendo a aula e, enfim, está ficando claro para você o que é o ciclo PDCA, o ciclo de melhoria contínua. É importante. Vamos agora para os 3 pontos cruciais que fazem geralmente dar errado. Quais são os principais erros que nós encontramos na aplicação do ciclo PDCA? Então, olhando aí para o mercado e olhando aí as principais dificuldades, né, e também com experiência própria de aplicação no dia a dia de trabalho, esses são os principais, os 3 erros principais que nós encontramos e que fazem dar errado, que fazem ir para o ralo todo o planejamento
do ciclo de melhoria contínua do ciclo PDCA. O primeiro deles é o planejamento inadequado. Né? Esse é o primeiro, é o crucial. Por quê? Como eu já dizia, nós temos dificuldade em planejar. A pressa, querer fazer as coisas rápidas, ter resultado rápido, não parar para pensar, não pensar na causa raiz, fazer de qualquer jeito, não reunir a equipe, tudo isso é causa de um planejamento inadequado. Não gastar tempo. Lembra lá do nosso desenho que mostra que pelo menos 50% do meu tempo é gasto em planejamento? Essa é a chave do sucesso. E de fato, a pressa é inimiga da perfeição. Nesse caso, a pressa é inimiga da melhoria contínua. Tá? Então, aqui no planejamento eu não posso ter preguiça de usar as ferramentas de apoio 5W2H, temos aqui no canal, como eu já disse, diagrama de Ishikawa para descobrir causa raiz, temos aqui no canal também essa aula para você, explicando passo a passo como utilizar, diagrama de Pareto para você entender onde começar a aplicar o ciclo PDCA, excelente ferramenta, temos aqui no canal também, 5 porquê para você descobrir causa raiz e você utilizar depois o 5W2H, também uma ferramenta muito simples na forma de aplicação que vai te trazer um resultado absurdo. Então não podemos ter preguiça, não podemos ter pressa, né? Então tem que planejar com calma para ter um bom resultado. E também é importante envolver a equipe. Às vezes nessa pressa nós queremos fazer tudo como equipe. Eu não envolvo as pessoas, eu vou só comunicando depois, você tem que fazer isso, fulano, você tem que fazer aquilo. E não envolvo, as pessoas não sabem o motivo, as pessoas não sabem qual é o ganho que vai ter de aplicar aquela ferramenta. Então, não podemos ter pressa. E esse é o primeiro erro, a primeira falha que nós encontramos. Por segundo, falta de capacitação. Por quê? Muitas vezes nós subestimamos o ciclo PDCA, porque é muito fácil planejar, depois executar, depois checar, e depois agir, refazer tudo. Isso é muito fácil na teoria, então nós subestimamos, achamos que é muito fácil, nós não paramos, nós não treinamos a equipe, não sabemos se a pessoa que eu estou delegando algo, de fato ela sabe executar, se ela vai fazer a tarefa, coloco lá um plano pronto na mesa da pessoa e não explico o que é. Então tem que treinar. Tem que dar conscientização, tem que preparar a equipe para trabalhar com melhoria contínua, com grupos de Kaizen, com grupos de ciclo PDCA. Então, deixar o conceito de melhoria contínua muito claro para quem está envolvido na equipe. E também para aqueles que depois vão precisar executar as atividades. Isso é necessário, isso também é crucial. E depois também a questão de deixar claro a execução e o monitoramento das tarefas. Quem vai executar tem que saber o que vai fazer e por que vai fazer aquela atividade. Ela vai fazer aquela atividade diferente, por quê? Qual é o ganho? É importante deixar claro para ela o que teremos de benefício, o que o processo vai ganhar, qual é o ganho, vai ganhar em recurso, vai ganhar em tempo, vai ganhar em produtividade, vai ganhar em desperdício de matéria-prima. Enfim, tem que ficar claro. E também ficar claro qual é o monitoramento das tarefas. O que vai monitorar, como vai registrar, onde vai registrar, tudo isso é importante para que, de fato, lá no tempo certo, na hora certa, se colete os dados certos para, de fato, ter eficácia na coleta de dados e na análise que vai ser feita, geralmente, no ponto C, né, na checagem que faz os resultados. E, por fim, e não menos importante, são os problemas de verificação, né, como estou falando aqui da questão de monitoramento. A falta de clareza nos dados, a falta de clareza no porquê coletar os dados. Muitas vezes as pessoas anotam os dados e não sabem o que o dado está falando, não sabem se tem alguma tendência de falha, não sabem se tem ali dentro de um CEP, né, um controle estatístico do processo, se está mostrando algo que pode ser interferido, né, que pode ter aí uma ação antes de que o problema aconteça. Então, muitas vezes utiliza-se métodos complexos, onde quem está executando não entende o que está executando. Ou também uma questão de falta de ritmo, de comprometimento. Exatamente porque a pessoa não entendeu o que tem que fazer, ou não entendeu aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está registrando, ela não se compromete. Então registra de qualquer jeito, não registra no horário que estava planejado, que estava ali previsto, e isso compromete totalmente a execução do ciclo PDCA e a melhoria contínua fica mascarada. Você não tem o resultado que espera. Então, o problema de verificação. É muito importante os dados serem fiéis, os dados, de fato, trazerem um retrato da realidade do meu processo. Senão, não tem como você agir. Senão, muitas vezes, você vai executar uma atividade, corrigir um plano de ação, agir ou até mesmo padronizar aquilo que não traz o resultado verdadeiro. E depois você vai ver, e aí isso vai desmoralizar a ferramenta,
desmoralizar o Kaizen, o ciclo de melhoria contínua, e isso vai perder forças na empresa. Quem sofre com isso? A empresa que deixa de ganhar, a qualidade porque começa a enviar produto com defeitos no mercado, serviço com defeito no mercado. Tudo isso vem como problema por causa desses 3 principais erros que nós encontramos no ciclo PDCA. E aí, tem mais erro que de repente eu não citei aqui que você vê como crucial? Deixa aqui pra gente no comentário, é muito importante o teu comentário. E mais uma vez reforço que temos essa aula também como passo a passo, e elas foram as 2 primeiras aulas do nosso canal, né, que inauguraram o nosso canal. Então por isso que estamos aqui agora aperfeiçoando o entendimento, trabalhando nas dúvidas. E se tem dúvidas, deixa aqui no comentário que nós vamos responder para você, tá? Nós adoramos os comentários e respondemos todos com muita rapidez aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos na próxima aula. Até mais!